Gente, bom dia, obrigado a todos que vieram. É um prazer que a gente, de novo, está aqui com mais uma palestra, um curso do ciclo de debates Saberes e Fazeres para a Sustentabilidade, que é um projeto do NETS, que é o Núcleo Educacional de Tecnologia Social e Economia Solidária. E a gente conta no NETS com a parceria dos colaboradores nossos do Departamento de Humanidades do ITA, a professora Claudete está aí presente, o professor Kleba, a professora Silvia e estudantes também de lá. E o ciclo de debates Saberes e Fazeres para a Sustentabilidade é um projeto também patrocinado pela CAPES, e a gente tem uma série de atividades já programadas para até outubro, final de outubro, começo de novembro de 2013. Então a gente conta com a participação de vocês sempre aqui. Nós também temos disponibilizadas as palestras no site do NETS e no Facebook. Então, a gente convida a todos e a todas também para curtir a nossa página no Facebook e acessar o nosso site, que a gente vai estar cada vez mais aprimorando esses canais de comunicação. Hoje, com grande satisfação também, a gente recebe o pessoal aqui, colegas do GAP, que é o Grupo de Análise de Políticas e Inovação da Unicamp, para ministrar a palestra Tecnologia Social e Política de Ciência e Tecnologia no Brasil. Nós temos aqui três, né, dos componentes do grupo do GAP: o coordenador, professor Rafael de Brito Dias, que é economista, mestre e doutor em Política Científica e Tecnológica, professor da Faculdade de Ciências Aplicadas, coordenador do Grupo de Análise de Políticas de Inovação, que é do GAP, e do Centro de Ciências Humanas e Aplicadas da Unicamp. E, em conjunto, as pesquisadoras do grupo, Vanessa Maria de Brito, que é graduada em Relações Públicas, mestre em Engenharia da Produção, doutoranda em Política Científica e Tecnológica, e Laís Silveira Fraga, engenheira de alimentos, mestre e doutora em Política Científica e Tecnológica também. A gente vai dar início, então, ao ciclo com o professor Rafael. Pode se dirigir à mesa. Então, passo a palavra. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer então a organização do ciclo de debates pelo convite. Estamos aqui em 3 membros, né, do nosso grupo de pesquisa, que é, como a Luciana apresentou, o Grupo de Análise de Política de Inovação. E nós organizamos aqui as nossas apresentações de modo a procurar mostrar um pouquinho do que a gente faz, né? Nós temos 3 linhas de pesquisa fundamentais que estão diretamente correlacionadas com cada uma das exposições que a gente vai fazer. A gente trabalha com política de ciência, tecnologia e inovação, que é onde eu vou focar minha exposição. Trabalhamos com uma discussão mais teórica e conceitual sobre a relação entre tecnologia, sociedade e relações de poder, onde se encaixa uma discussão sobre dinâmicas de inclusão, exclusão social, questões de gênero e outras relacionadas a essa grande temática. E uma terceira linha de pesquisa que a gente tem desenvolvido bastante também é sobre tecnologia social. Então, nas nossas exposições aqui, a gente pretendeu tentar cobrir essas 3 linhas de pesquisa. Eu vou começar com justamente uma exposição mais geral sobre a política de ciência e tecnologia no Brasil, tentando apontar um pouco o padrão recente dessas políticas, que é uma das formas por meio das quais a gente chega nessa discussão sobre tecnologia social, ou seja, percebendo que tem alguma coisa errada com o padrão pelo qual vem sendo conduzida a nossa política de ciência e tecnologia, a gente tem se ocupado de pensar possibilidades de reorientação dessa política pública, né? Tentando dar conta de demandas da sociedade no sentido mais amplo, de outros atores sociais, que não apenas a empresa privada
e a própria comunidade de pesquisa, que são os principais beneficiados pelo padrão de política que a gente tem hoje, né? Então, o que eu pretendo falar bem brevemente aqui para vocês, né, é apontar 3 questões principais. Dar um panorama dessa falta de inovação, ou da situação de inovação no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre os elementos que estruturam a racionalidade da nossa política científica e tecnológica. E vou falar também, um pouco retomando a história da nossa política científica e tecnológica, numa tentativa de entender por que nós chegamos nessa situação, né? Procurando, portanto, compreender como se conforma essa racionalidade sobre política de ciência e tecnologia no Brasil. Muito bem, talvez alguns já conheçam a pesquisa de inovação tecnológica do IBGE. Tá? Peço desculpas também, eu tenho uma falha de formação, que é o fato de eu ser economista, né? O economista gosta bastante de tabela, então certamente vai ser uma apresentação bem menos cativante do que a que a Laís e a Vanessa vão fazer posteriormente. Mas enfim, tabelas. A Pintec é uma grande pesquisa de abrangência nacional, do tipo survey, né, como é feito em alguns outros países, que dá conta de todo um universo de empresas inovadoras no Brasil, né? E aí a gente tem um primeiro problema, porque essa pesquisa, generosamente, considera como inovadora qualquer empresa que implementa inovação, mesmo que ela seja a última empresa daquele setor industrial a inovar. Então pode ser a empresa menos dinâmica, a empresa menos competente em termos de inovar. Quando ela inovar, ela vai ser considerada uma inovadora e vai entrar nesse universo da pesquisa. Se a gente pensa num mundo globalizado, né, com baixíssimas fronteiras para a circulação de produtos e serviços, já é um pouco estranho pensar que inovação é algo novo para aquele país, né? No sentido mais estreito, inovação é algo que é novo para o mundo inteiro, certo? Então, generosamente, essa pesquisa usa essa categoria de qualquer empresa que inova é inovadora. E aí a gente percebe que, de acordo com essas categorias, surge uma grande diferença entre os números, né? Se a gente considera o indicador mais amplo, né, qualquer grau de novidade, ou seja, incluindo também aquelas últimas inovadoras, nós vamos ver que 1/3 mais ou menos das empresas brasileiras, né, 38%, realizam ou realizaram nesse período estudado algum tipo de inovação, seja de produto, de processo organizacional, etc. Agora, se a gente já restringe um pouco o indicador para dar conta de uma forma mais adequada, né, de entender essa realidade, não estamos nem falando não estamos nem considerando inovação como algo que é novo para o mercado mundial, né? Se a gente olha só inovações que são novidades no Brasil, ainda que existam em outros países, aí a gente vê que o indicador é realmente bastante diferente, né? 4% das empresas brasileiras, 4,1% das empresas brasileiras que inovaram nessa condição, criaram produtos novos para o mercado nacional. Então percebemos que são poucas as empresas que têm feito isso nos últimos anos, apesar do otimismo do governo, do otimismo de alguns analistas. Outra coisa que a gente percebe também é que não tem uma grande diferença, né, não é tão significativa assim a diferença dessa taxa de inovação do Sudeste para a média do Brasil, né? No Sudeste são 5% das empresas e no resto do Brasil 4,1%, né? Ou seja, a gente tende a achar que não há inovação em outras regiões, ou que há pouquíssima inovação em outras regiões, e esses dados desagregados mostram que tem sim, tá? Embora o Sudeste do Brasil concentre realmente boa parte delas, não é a única fonte de inovações no país. Então, numa tentativa de entender por que as empresas brasileiras inovam pouco, né, o diagnóstico mais comum, que provavelmente vocês vão encontrar, é essa ideia de que elas inovam pouco porque
não há uma cultura empreendedora no Brasil, né? Não há uma cultura que favoreça a inovação tecnológica. O empresário brasileiro é atrasado, o Brasil padece de uma anemia schumpeteriana e outros nomes nesse sentido. Porém, há outras explicações alternativas, né, para a gente entender o porquê da baixa taxa de inovação no Brasil. O primeiro deles, compressão dos salários, né? A ideia de que o empresário no Brasil prescinde da inovação tecnológica porque consegue lucrar de outras formas. Por exemplo, pagando salários abaixo do que deveria em termos da produtividade, por exemplo. Uma legislação trabalhista branda, situações do mercado de trabalho que favorece essa situação. Então, uma baixa remuneração é uma forma do empresário também lucrar sem precisar inovar. Rentabilidade no mercado financeiro, também um outro critério óbvio que nos dá elementos para entender por que dessa baixa dinâmica inovativa. Se o empresário pode ganhar muito mais no mercado financeiro, por que ele vai se esforçar em promover a inovação, né? Inovar é caro, custa muita grana, é demorado, demanda uma estrutura de pesquisa, de recursos humanos, de infraestrutura que pode ser proibitiva. Pode ser que o empresário faça esse investimento, espere anos para que ele amadureça e pode ser que aquela inovação sequer chegue a se tornar um produto ou processo rentável. Então é arriscado. Por que ele vai fazer isso se ele pode ganhar um dinheiro fácil, rápido no mercado financeiro, que é possível com essa taxa de juros que a gente tem, né? Então é também uma questão de cálculo racional, de escolha, de oportunidade de investimento, que explica por que o empresário no Brasil inova pouco. Mercado consumidor atrofiado, ou seja, recorrendo a uma ideia do Celso Furtado, a gente não tem uma renda média comprimida, né? As pessoas consomem poucos produtos de alto valor agregado e, portanto, não tem também um incentivo para que o empresário invista nesse sentido. Atividades de pesquisa, como eu disse, são arriscadas, pode ser que não deem retorno nenhum. E uma explicação de um sujeito bastante importante no pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade, que é o Jorge Sábato, que dizia, né, se o empresário pode roubar, copiar ou comprar tecnologia, é isso que ele vai fazer. Por conta de todos esses constrangimentos que eu apontei anteriormente, inovar vai ser a última coisa que o empresário vai fazer, se ele puder fazer alguma das outras três. Roubar a tecnologia pode parecer muito agressivo, pode parecer estranho o que eu estou falando, mas historicamente não é tão doido assim. Foi dessa forma que países, imediatamente depois da Revolução Industrial, alcançaram a Inglaterra, né, em termos de um patamar de desenvolvimento industrial. Os Estados Unidos, por exemplo, roubaram muita tecnologia para chegar onde estão. Copiar a tecnologia, né, pegar um produto, fazer uma espécie de espionagem industrial, engenharia reversa e desenvolver aquele novo produto sem um esforço de pesquisa necessariamente. Ou comprar tecnologia, que é algo que os países vão fazer na impossibilidade de roubar ou copiar. E é o que o Brasil de fato faz, né? Ou seja, como a Pintec deixa claro também, os nossos empresários preferem importar máquinas, importar equipamentos, importar produtos do que desenvolvê-los aqui. Não tem nada de errado nisso, é simples escolha racional. É mais fácil, é mais barato, é menos arriscado. Então, essa ideia de que o empresário brasileiro precisa inovar mais, ela envolve um certo voluntarismo, né? Eu quero que o mundo seja diferente, eu quero que a realidade seja distinta, mas não é por causa disso que ela vai ser. Então, a gente precisa entender também esses outros fatores explicativos para essa realidade que a gente tem aqui. A Pintec traz também esse dado, né? Empresas que conferiram alta importância a atividades internas de pesquisa e desenvolvimento e aquisição de máquinas e equipamentos. E aqui fica claro que, como de fato a maioria dos nossos empresários, escolhe comprar a tecnologia e não desenvolver aqui por uma simples escolha racional, né? Apenas 8%, para arredondar o número aí, das empresas brasileiras que inovaram, né, declararam que fazer pesquisa
e desenvolvimento é importante para inovação. 62% disseram que o que importa mesmo é adquirir máquinas e equipamentos. Daí decorre o fato no Brasil a gente ter uma dinâmica de não um sistema nacional de inovação, mas um sistema nacional de aprendizado, né? Diferentemente da Coreia do Sul, inclusive, onde eles têm um sistema nacional de aprendizado ativo, onde ao comprar tecnologia eles aprendem a desenvolvê-la. Aqui a gente aprende só a operar a tecnologia. Então, um sistema nacional de aprendizado passivo, para usar o termo do Eduardo Viotti, que é o autor dessa ideia. Outro mito, né, que a empresa e a universidade precisam trabalhar lado a lado, porque assim a empresa vai ser mais inovadora. Uma ideia bastante frequente nessa racionalidade da nossa política de ciência e tecnologia. Também desmistificada pelo próprio discurso empresarial observado, né, no âmbito dessa pesquisa. Só 6,5% das empresas inovadoras vão dizer que cooperar com a universidade é importante para inovar, né? E, analogamente, 86,5% das empresas inovadoras vão dizer que a universidade brasileira tem baixa ou nenhuma importância para que elas realizem a inovação. Então esse discurso também da parceria universidade-empresa parece que interessa muito mais a quem está do lado de cá, né, nas universidades, do que aos próprios empresários, que, novamente, prescindem da pesquisa, da inovação para valorização do capital. Então, a partir dessas reflexões, né, a gente chega nessa ideia de que o que interessa à empresa, quando dessa relação com a universidade, não é necessariamente transferência de conhecimento e tecnologia, né, patenteamento, licenciamento e transferência de conhecimento desincorporado. Isso é pouquíssimo usual, inclusive nos países de capitalismo avançado. Desenvolver projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento também só uma minoria dos casos. O que de fato a empresa espera da universidade? Mão de obra, né? Recursos humanos qualificados, treinados para o mercado de trabalho. É o conhecimento incorporado, o conhecimento nas pessoas, que está na formação delas, que interessa à empresa. Isso é verdade aqui, como é em qualquer outro país. Muito bem, então essa breve contextualização serve para a gente entender um panorama geral da coisa, né? Da condição da baixa inovação no Brasil. Quando a gente passa para uma análise da política, a gente vai entender que, de fato, mais do que responder a esse estímulo, né, e enfrentar esse problema, muito desse problema em parte, explicado pela própria política, né? Ou seja, a política cria problemas, não apenas resolve problemas. Uma das características da nossa política de ciência e tecnologia no Brasil é o ofertismo. O que é essa ideia? Uma ideia de oferta, né? Os economistas entendem muito bem a oferta e demanda, né? O ofertismo diz respeito a foco nas ações apenas do lado da oferta, esquecendo que tem outras coisas no lado da demanda. Então esse exemplo ilustra bem o que seria essa mentalidade ofertista. Quanto mais preencham aí com o que quiserem, né? Mestres, doutores, dinheiro, mais ciência e tecnologia a gente vai ter e, portanto, mais desenvolvido o nosso país vai ser, né? Uma ideia que está muito patente na nossa política. Vamos injetar recursos, vamos aumentar o número de mestres e doutores que a gente forma, que o resto se resolve sozinho. Não resolve, tá? Então a gente tem como exemplo, né, quando vai aumentando de forma muito brusca, muito rápida, por meio de políticas de bolsa, né, do governo federal, o número de mestres e doutores formados no Brasil. Hoje a gente deve estar formando algo perto de 30 mil mestres e 14 mil doutores, né, se não mais, algo entre próximo aí a 45 mil pós-graduados por ano, portanto, dos quais pouquíssimos vão trabalhar com pesquisa e desenvolvimento nas empresas privadas, né, ou nas empresas públicas. Enfim, boa parte vai
desenvolver atividades em outros setores econômicos, né? Vai, por exemplo, para o mercado financeiro, ganhar uma grana na bolsa de valores, nos tesouraria de grandes bancos, né? Muitos vão para o exterior, né? Estão reforçando aquela ideia de fuga de cérebros, porque não tem oportunidades de trabalho aqui. E uma boa parte ainda vai ficar entupindo o sistema universitário, né? Uma situação de trabalho precarizado, dependendo de projetos esporádicos, sem conseguir se inserir efetivamente nesse sistema. Ou seja, um excesso de oferta. Não adianta pensar só na oferta, a gente tem que criar condições para que esse fluxo seja absorvido no lado da demanda. Bom, aqui os dados que eu estava falando, né, para vocês. Olha que interessante. Dos 44 mil profissionais, mais ou menos, que nós estamos formando pós-graduados por ano, só 4.400 estão fazendo P&D nas empresas. Para um fluxo anual de 44, a gente tem um estoque de 4,4 mil. Né? Então é um número surpreendente, né, que mostra que, de fato, é um desequilíbrio de oferta e demanda aí, né? Outra tendência bastante marcada da nossa política de ciência e tecnologia é o inovacionismo. A ideia de que a inovação é condição necessária e suficiente para o progresso. Então já não é uma política meio, né? A política de ciência e tecnologia não é mais uma política meio para estimular o desenvolvimento, a inclusão social, ou qualquer coisa que vocês queiram. É uma política que serve para gerar inovação. E só. Tá? Parte dessa ideia de que inovação é algo que a empresa deve fazer como atribuição social, ela e apenas ela. E está baseada em uma perspectiva acadêmica, né, que tenta estabelecer uma correlação entre taxa de inovação e desenvolvimento econômico, ou montante de investido em pesquisa e desenvolvimento econômico. O que também é bastante questionável, né? Porque muitas dessas correlações são absolutamente espúrias. Se vocês pegarem essa, por exemplo, dá um coeficiente de correlação bastante elevado. A taxa de consumo de café no Brasil e a taxa de obesidade nos Estados Unidos, né? Dá uma correlação bastante forte, mas evidentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? Vocês podem tomar café à vontade que não vão deixar um americano hipertenso. Essa aí é outro exemplo de correlação espúria, né? Consumo per capita anual de chocolate e número de prêmios Nobel. Vocês veem que tem uma alta taxa de correlação ali, um Rzinho de 79%, mas também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tentar simplesmente pegar duas coisas que podem ser amarradas e criar uma teoria, né, para tentar explicar essa relação, permite múltiplas interpretações. Também é comum a ideia de que inovação, portanto, necessariamente, mecanicamente, automaticamente gera desenvolvimento econômico. Eu poderia inverter a relação explicativa e dizer, se há uma relação entre as duas coisas, eu posso explicar a alta taxa de inovação de alguns países pela condição econômica e material deles, né? Os países inovam mais porque têm um sistema industrial mais consolidado, e não o contrário, percebe? Ainda nessa perspectiva, né, a ideia de que a função da universidade é promover o empreendedorismo e a inovação tecnológica, levando a vários problemas, né, inclusive políticos dentro da universidade pública, levando a uma situação em que o Brasil oferece recursos a fundo perdido para a empresa privada fazer pesquisa. Você sabe que tem uma brecha jurídica na nossa legislação que diz que empresa brasileira é toda aquela que está estabelecida no nosso território nacional. Então, se a Monsanto quiser abrir uma pessoa jurídica aqui, a Monsanto do Brasil, ela vai ser, para os olhos da lei, uma empresa brasileira. E vai, portanto, ter acesso a esses recursos a fundo perdido. O governo dá grana para essas empresas sem cobrar retorno, sem cobrar resultados. Então, talvez seja um dos poucos países do mundo que façam isso, né? Dar dinheiro a multinacional
para fazer pesquisa, justamente porque a pesquisa e a inovação são vistas como o fim da política, não como o meio para o desenvolvimento, para a inclusão social, para a geração de empregos, etc. E uma terceira característica importante que a gente precisa ressaltar é a ideia de que no Brasil a gente tem essa prática histórica de emular políticas, de copiar iniciativas de outros países, tidas como cases, né, como experiências emblemáticas. Como resultado, a gente tem políticas pouco aderentes ao contexto local, que muitas vezes reforçam problemas ou criam novos problemas. A ideia de parque tecnológico ou polo tecnológico, né? Então, olhando para o Silicon Valley, os nossos formuladores da política acham que aquilo é legal, funciona, é lindo, vamos fazer aqui, né? Tudo vira polo tecnológico. Qualquer cidade no Brasil que vocês forem hoje vai ter uma plaquinha lá, só um polo tecnológico de alguma coisa, né? O que também é um certo exagero, né? A gente tem alguns polos tecnológicos, dá para conceituar dessa forma, nós estamos em um aqui, importante, né? Mas o que a gente percebe também é que não é o fato de ter geograficamente empresas e universidades e institutos de pesquisa que faz um polo tecnológico. Se a gente for perguntar, por exemplo, para os empresários de Campinas por que eles se instalam no município, eles não vão dizer que é para estar perto da Unicamp. Eles vão dizer que é para estar perto da Dom Pedro, da Bandeirantes, da Anhanguera, do aeroporto de Viracopos. Eles vão dizer que é por causa da infraestrutura hoteleira, de eventos. Eles vão dizer que é por causa dos incentivos fiscais que eles recebem. Certo? Nós estamos, afinal de contas, falando de um país em que 70% talvez da nossa população não tem a menor ideia do que acontece dentro de uma universidade. A universidade é uma organização extremamente autocontida, né, muito pouco conectada com a sociedade. Indignação a partir da qual a gente, né, busca essas soluções, essas reflexões, essas ideias que as meninas vão apresentar depois. Tudo isso que eu falei é questionável, portanto, a partir do campo dos estudos sociais da ciência e tecnologia, né? Estamos fazendo isso já há algum tempo. A sociologia da ciência, a filosofia da ciência já derrubaram a ideia de que a ciência é a busca pela verdade objetiva. Então, esse excepcionalismo científico, epistemológico já não existe, né? Também derrubou o excepcionalismo platônico, a ideia de que o cientista deve decidir mais por ser cientista, né? Uma espécie de um mito de autoridade, embora em alguns países como o nosso, inclusive, isso ainda é forte, mas pelo menos teoricamente já está questionado. Derrubamos também a ideia do excepcionalismo sociológico, a ideia de que a ciência tem uma ordem normativa única que garante seu bom funcionamento, né? Nós sabemos que a ciência é uma construção social e influenciada por valores, interesses e projetos políticos, ideologias, etc. Agora, o excepcionalismo econômico, a ideia de que ciência é um investimento produtivo que vai gerar um retorno extraordinário no futuro, esse a gente, surpreendentemente, não só não derrubou, como parece que tem afirmado sistematicamente no âmbito dos estudos sociais da ciência e da tecnologia. Então, precisamos rever isso, né? Precisamos refletir se essa ideia de que ciência é o motor do progresso, do desenvolvimento material, se isso de fato faz sentido hoje, se já fez sentido um dia, se faz sentido em todos os contextos da mesma forma. Claro que para entender isso, temos que entender também o contexto político e ideológico no qual ele está inserido, né? Estamos falando de um contexto neoliberal, né, no qual essas ideias também contaminam esses estudos, esse campo teórico. Então, é compreensível o porquê dessa manutenção, né, da ideia. E para concluir, porque já estou estourando meu tempo, vamos tentar entender por que a gente chegou aqui. O que explica essas perturbações, esses distúrbios na nossa política de ciência e tecnologia. Para entender isso, a gente precisa voltar para o final da Segunda Guerra Mundial, com esse famoso relatório Science: The Endless Frontier, talvez já tenham ouvido falar, que foi produzido nos Estados Unidos por uma espécie do que seria o ministro de Ciência e Tecnologia deles na época, entregue para o presidente. Esse relatório traz a ideia de que, justamente essa que nós estamos questionando,
o progresso científico é essencial para a guerra contra a doença, para a segurança nacional, para o bem-estar, enfim, para o desenvolvimento. E que é a atribuição do governo financiar a pesquisa, sobretudo a pesquisa básica, e preocupar-se, portanto, com a ciência. Qual que é o contexto em que esse relatório é produzido? Vocês sabem que poucas coisas são tão boas para os cientistas, né? A ciência tem poucas formas de prosperar mais do que em momentos de guerra. Pesquisar novas formas de matar a gente é um excelente estímulo para pesquisa científica. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas norte-americanos estavam rolando na grana, né? Tinha muito recurso para pesquisar novos materiais, física nuclear e outros projetos que estavam sendo pensados para mover o esforço de guerra. Quando a Segunda Guerra está acabando, os cientistas passam a ficar preocupados, né? Fica claro que a guerra vai terminar em breve, e eles começam a perguntar, como que a gente vai justificar socialmente agora os nossos custos, né? A gente estava vivendo um momento em que o pessoal estava pagando a nossa conta porque precisava vencer o nazismo, né? E agora, terminando a guerra, como que nós vamos legitimar o investimento social na ciência? Criam, portanto, esse relatório, né? Se materializa essa racionalidade de que a ciência é o motor do progresso para garantir que os cientistas continuem tendo acesso em tempos de paz ao mesmo montante de recurso, ou um montante compatível que tinham em tempo de guerra. Isso foi a base, em termos da racionalidade, de todas as políticas de ciência e tecnologia do Ocidente, podemos afirmar isso. No Brasil, a gente parte dessa mesma perspectiva, desse mesmo discurso legitimador, e não sai muito atrás dos americanos, né? O momento da nossa institucionalização da política de ciência e tecnologia é no início da década de 50, quando são criados a CAPES e o CNPq, né, por pressão, sobretudo dos físicos, né, da Associação Brasileira de Ciências, da Associação Brasileira do Ensino e da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que começam a se organizar para estimular a criação de mecanismos de Estado para financiar e apoiar atividades científicas e tecnológicas. Muito bem, passamos pelos anos 60, pelos anos 80, com um projeto de autonomia dos militares, que também demandava altos investimentos governamentais em pesquisa, né? Então a gente tem grandes projetos aí que mantinham os recursos públicos fluindo para a ciência. Então podemos citar alguns exemplos. A Embrapa, né, que é concebida nesse período, tem a ver com um projeto de autonomia tecnológica e também de garantia de soberania alimentar, né, nessa perspectiva de nacionalista dos militares. Temos o submarino nuclear, a indústria bélica, tudo isso absorvendo muito dos investimentos públicos em pesquisa. Então, não era um momento ruim para os cientistas, apesar dos problemas ali da década de 80, né? Agora, quando acaba o regime militar e a gente tem essa mudança no contexto político, econômico e institucional nos anos 90, curiosamente muda também o discurso dos cientistas no Brasil, né? Se vocês forem procurar incidência do termo inovação em documentos anteriores aos anos 90, vocês não vão achar. É um termo que surge no discurso governamental e também na pressão dos acadêmicos há 20 anos atrás, mais ou menos, né? Embora já fosse bastante utilizado pela bibliografia internacional muitas décadas antes. Por quê? A ideia é que, assim como os americanos, no final da Segunda Guerra, precisaram reinventar o discurso para manter o dinheiro fluindo, também a nossa comunidade de pesquisa precisou se reinventar, né? Precisou mudar o seu discurso para conseguir manter o dinheiro fluindo nos anos 90 em diante, né?
Então, se associa esse discurso neoliberal, com foco na empresa, na inovação, de modo a construir uma aliança, construir um discurso político que permitisse que o recurso fluísse. Então, é nesse momento que surge a empresa como parceira natural da universidade, né? Tudo bem, está difícil dar grana para a gente? Não, então a gente faz com a empresa, né? Porque isso precisamos estimular a competitividade nacional. É um discurso que cola. Então, entendendo essa relação entre contexto histórico, político, ideológico, mudança na política pública e mudança no discurso, a gente entende por que chegamos aqui, né? É um discurso então, que surge faz alguns anos e cria esses distúrbios que a gente mencionou. Vou, só para encerrar, passar brevemente por alguns marcos, né? A Lei da Inovação, de 2004, que prevê esse aumento do financiamento público à pesquisa. A Lei do Bem, de 2005, que prevê incentivos fiscais à inovação tecnológica. Tudo isso baseado numa ideia, né? Numa forma de compreender a realidade. E aí eu destaco essa frase do Vannevar Bush, que é o autor daquele relatório que eu mencionei: uma crença é mais forte que um fato. Contra todos os fatos, contra todos os argumentos que a gente mostrou, né, a nossa política de ciência e tecnologia, ela persegue um santo grau aí, a inovação tecnológica, que não está dando certo, né? Alguma coisa tem que mudar. Parece que o governo não está prestando atenção para isso, né? Porque recentemente criou esse programa, esse plano Inova Empresa, que disponibiliza 32,9 bilhões de reais para que as empresas passem a inovar mais. Se os outros programas não estão funcionando, vocês atentaram aí para o fato que a Lei do Bem e a Lei da Inovação surgem em 2004, 2005, aqueles dados da Pintec mostram que não houve resposta por parte dessas empresas aos estímulos governamentais. Os caras parece que não estão atentos a isso e fazem um programa dessa magnitude. Imaginem quantos hospitais, escolas e outras coisas importantes daria para fazer com essa grana, né? Provavelmente, se a história serve de lição, as empresas não vão pegar nem 10% desse recurso, mas ele já está empenhado. Então, para transformar esse saldo que sobra em hospitais, escolas e etc., não é trivial. Então, a partir dessa reflexão inicial, eu queria mostrar os problemas, os limites da nossa política de ciência tecnológica, de ciência e tecnologia, desculpa. Comecei então com a problemática. A ideia então é que a gente precisa repensar o padrão da nossa política de ciência e tecnologia. Nós não podemos pensar numa política que só beneficia os próprios cientistas e que beneficia por tabela as empresas, né? Ainda que elas não estejam interessadas, mas elas estão sendo beneficiadas. Temos que pensar em como envolver outros atores, como envolver movimentos sociais, os agricultores familiares, cooperativas de trabalhadores e outros atores fundamentais num país extremamente desigual, né, com uma economia informal extremamente significativa. Então, temos que repensar essas questões para repensar também a política de ciência e tecnologia. Então, com base nisso, é que a gente tem também se esforçado na linha da tecnologia social, em tentar entender como outras formas de apoio governamental, outras formas de tecnologia, talvez sejam mais interessantes aqui para o nosso contexto. Então, eu encerro a minha parte por aqui. Depois, se talvez tenha passado muito rápido por alguma questão, a gente pode conversar. E posso já engatilhar aqui. A Laís, desculpa, a Vanessa, vai fazer a apresentação sobre como efetivamente a gente pode repensar a tecnologia, né, num contexto como o nosso, de forma a dar conta desses desafios, não da competitividade, não da inovação, mas da sustentabilidade, do empoderamento de atores, da democracia, da inclusão social. Obrigado.
bom dia a todos e todas, né, aos professores e professoras presentes. Eu também gostaria de agradecer por essa oportunidade de vir e bater papo com outras pessoas, né, que estão estudando outras coisas, vivendo outras realidades e que na interação consegue também trazer ideias novas, perspectivas novas para as nossas práticas. Eu sou aluna de doutorado, o professor que me orienta na Unicamp é o professor Renato Dagnino e faço parte do grupo de pesquisa, junto com o professor Rafael e outras pessoas, outros pesquisadores que também têm se dedicado a lançar um olhar mais crítico tanto para as políticas públicas quanto para um outro aspecto, né, da vida também, né? Porque a apresentação do professor Rafael ela é interessante porque ela nos mostrou o aspecto macro, né, dessas dinâmicas que acontecem no âmbito, né, das políticas públicas, daquelas políticas que, de certa forma, direta ou indiretamente, influenciam as nossas vidas. Às vezes, né, quando a gente vê uma apresentação assim, tem um primeiro contato, a impressão é que a coisa é muito longe da gente. Mas não, ela está muito perto, né? Quando a gente entra na universidade, vai procurar ou ouve falar de projetos de extensão, por exemplo, como incubadoras de empresas, né? Incubadora de cooperativas, projetos de extensão ou projetos de pesquisa também, para trabalhar com a questão da inovação ou da tecnologia, da ciência da tecnologia, é que a gente percebe o quão próximo, né, essa política pública se reflete nas práticas do dia a dia. Então, eu sou uma aluna e uma pesquisadora que se dedica a olhar não tanto essa parte macro, né, das relações macro, mas sim das micro, ou seja, aquelas que acontecem no nosso dia a dia ou no mundo da vida, né, como a gente também costuma falar. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pesquisa em tecnologia social. Eu vou dar uma pincelada por um marco analítico conceitual, vou falar de algumas premissas que orientam o nosso trabalho e aí vou, para tentar aproximar mais dessa realidade do dia a dia, falar um pouquinho de alguns casos de pesquisa, em particular o meu, que já estou terminando a minha tese de doutorado. Para começar, eu vou apresentar duas imagens, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu sei que tem bicho, bichete, gente tímida, menos tímida, mas vou precisar da ajuda de vocês para iniciar o nosso diálogo. Bom, essas duas imagens, né? O que elas representam? O que veio na cabeça de vocês na hora que viram essas imagens, essas duas imagens? Alto, por favor. O que é isso daqui? Por aí, isso. É um detector de fumaça? Alguém tem algum outro palpite? Pode falar alto, por favor. Isso, é um sprinkler, que também serve para jorrar água, né? Em casos de fumaça. Mas, enfim, então é isso, é um sprinkler. Um aspersor de água. Vocês acham que os dois são sprinkler? São duas imagens de sprinkler ou uma imagem só representa o sprinkler? Só o da esquerda. Quem acha contrário? Também acha que é só o da esquerda? Não só o da esquerda. Os dois representam um sprinkler ou não? Isso, é por aí mesmo. Então, essas duas imagens representam um mesmo dispositivo. Um dispositivo que, em outra palavra, pode ser caracterizado como uma tecnologia, né? Uma tecnologia que pode ser utilizada na agricultura ou, por exemplo, na segurança de prédios, né, e ambientes. Por que o
da esquerda representa mais, né, vou colocar entre aspas, uma ideia de tecnologia, de dispositivo que corresponde a uma imagem, né, que, né, a esse nome que a gente dá, que é tecnologia, né, sprinkler, e o outro não, né? Existe um porquê. As coisas não são aleatórias na nossa vida, né? E na nossa vida, eu não estou querendo dizer só na vida pessoal, né? Na vida né, no mundo da vida, nas relações sociais, nas práticas, né? Não existe neutralidade, né? As coisas, elas têm uma intencionalidade, existe um porquê, um para quê, né? Uma origem, uma natureza e um propósito, né? Essa imagem da esquerda, ela representa uma linha de raciocínio acerca do que é ciência e tecnologia. Então, quando a gente vai, né, nos nossos primeiros anos de faculdade, depois da faculdade, inclusive, em outros espaços, a gente tem mais ou menos uma ideia formada do que é tecnologia. Mas a gente não questiona de onde vem essa ideia. Essa ideia vem de uma linha que é considerada central, né, a convencional, aquela que tem maior impacto, que diz um pouco, expressa um pouco daquilo que o professor Rafael colocou, né, do que é inovação, né? É o resultado da pesquisa e do desenvolvimento. Então, eu vou fazer pesquisa, vou desenvolver um aplicativo, esse aplicativo vai ter uma utilidade e a tecnologia, e eu fiz uma inovação, né, ou não. Enquanto que aquela outra imagem representa um artefato mais rústico, talvez, mas que, quando foi pensada, conseguiu superar essa imagem aqui em termos de eficiência de água. A imagem da direita, ela é mais econômica do que a imagem da esquerda. Por que será? Bom, existe porquê também. É porque ela foi pensada por pessoas que estão vivenciando um problema, né, tecnológico, que têm uma percepção da realidade, que estão inseridas em uma cultura e que, a partir da interação com outros saberes, conseguiram chegar a um dispositivo, né, tecnológico tão eficiente quanto, ou mais no caso, né, do que os cientistas, os engenheiros, os pesquisadores que desenvolveram um sprinkler. A diferença qual é? É que a esquerda provavelmente foi desenvolvida em um laboratório e o outro não, né? Esses fatos são importantes porque eles mostram para a gente que a importância de uma tecnologia, né, ou de uma estratégia de ciência e tecnologia, talvez ela não dependa tanto do que acontece em outros países ou do que está atrelado a uma política nacional que diz pouco sobre a nossa realidade, mas sim a contextos mais locais. Bom, essas imagens, elas têm, então, a intenção de ilustrar um pouco das pesquisas que a gente faz em tecnologia social, né? Sei que aqui vocês têm um grupo também sobre tecnologia social, então alguns de vocês já até escutaram esse termo em outros espaços, né? Para aqueles que não escutaram, tecnologia social, ela é uma forma, ela é um argumento afirmativo da importância, da necessidade do desenvolvimento de tecnologia para a inclusão social. Mais até do que isso, ela expressa também o desejo de um outro tipo de sociedade, né? Orientada por outros valores, por uma outra racionalidade tecnocientífica, né? Então, não sei se vocês sabem, nós estamos aqui na América Latina e o relatório de 2010 do PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, nos colocou como a região mais desigual do planeta. Então, tem a África que, né, muitos problemas, e só um pouquinho atrás da África vem a América Latina. Então isso quer dizer que nós vivemos numa região do planeta que, além de a pobreza, né, a pobreza extrema, aquela que quando a pessoa não tem acesso a nada, ela também é a região mais desigual, ou seja, onde poucos têm muito e muitos têm quase nada, né, ou pouco.
E diante desse cenário, né, observando também e conversando, analisando, refletindo sobre as políticas de ciência e tecnologia, que a gente trabalha a questão da tecnologia social. Então, como pensar em formas de desenvolver soluções tecnológicas para problemas concretos da vida humana, problemas que demandam outros tipos de conhecimento, né, e que também demandam que haja uma interação entre as culturas, entre as histórias de vida, de quem está desenvolvendo a tecnologia e de quem vai usar a tecnologia. Só para vocês saberem, esse dispositivo é feito, o da direita, é feito com a corda da mangueira desse tipo de cadeira. Esse dispositivo da esquerda custa R$30, no varejo, aquele R$2. Bom, para embasar, como o professor Rafael falou, existe uma racionalidade, né, tecnocientífica que orienta o desenvolvimento de políticas públicas, né, e outras ações estratégicas, né, das empresas e tal. Para que a gente também se insira nesse debate de maneira consistente, foi preciso que a gente se aprofundasse também em alguns marcos teóricos, né? Como que a gente vai chegar para dialogar se a gente não tenha o fundamento, né, que dá força aos nossos argumentos? Só os dados estatísticos, eles não são suficientes para explicar algumas dinâmicas, né? Eles contribuem para analisar, mas eles não são suficientes. Bom, então lá no nosso grupo a gente trabalha com a abordagem sociotécnica, que é uma abordagem que fala que as coisas, né, os artefatos, a tecnologia, ela se constrói socialmente, né? Então, o pesquisador, quando ele vai para o laboratório, ele não deixa toda a vida dele do lado de fora e entra lá e fala assim, agora eu vou só ser um robozinho e vou pesquisar só uma célula. Não, ele vem com toda a bagagem dele para o laboratório. Se ele estiver bravo com a esposa, com a namorada, se foi roubado, se não foi roubado, enfim, tudo que ele passa na vida dele vai para o laboratório também. Inclusive, além dessas coisas mais triviais, que a gente de repente chega puto no laboratório e ter que fazer pesquisa, né? As nossas concepções também vão para o laboratório. O que a gente acha da vida, né? O que eu acredito que é o ser humano? O que é a sociedade? O que é ciência? O que é pobreza? O que é inclusão? Né? O que é violência? O que não é violência? Tudo isso vai para lá. E a abordagem sociotécnica, então, ajuda a trazer esses elementos para a gente entender como é que um celular foi desenvolvido, como é que um computador foi desenvolvido, ou como é que um aspersor foi desenvolvido, né? O que deixou de ser escolhido, né, para se chegar nesse modelo, por exemplo, de celular, né? A pessoa que desenvolveu tomou uma série de decisões, escolheu algumas e deixou outras questões de fora, né? Isso é uma indicativo de uma co-construção de um artefato. Então, a gente parte dessa abordagem. A gente também trabalha com a filosofia da tecnologia, né, para tentar entender um pouco, para lançar um olhar mais reflexivo, mais abstrato sobre o desenvolvimento tecnológico, né. O Milton Santos, ele fala para a gente que o mundo da vida hoje é muito permeado pelas ideias da economia, né. Então, eu tenho que ser eficiente, tudo tem que ter eficácia, tem que ter governabilidade, tem que ter indicador para indicar o meu desenvolvimento. Isso é claramente uma influência do pensamento econômico. E ele fala que isso é muito ruim para o desenvolvimento da sociedade, porque as outras disciplinas são tão importantes quanto, e elas ajudam a pensar, né, a realidade também. A filosofia é trazer um pouco desses outros aportes para o olhar, para o desenvolvimento tecnológico, né. Nós trabalhamos com análise de política e economia da inovação, que foi um pouco que o professor Rafael apresentou. Para a gente analisar tecnologia social, então, que é aquela tecnologia para inclusão social que tem sido desenvolvida aqui no Brasil, majoritariamente, ou não majoritariamente, mas mais expressivamente no Nordeste, no Norte, né, em regiões de vulnerabilidade social mais extrema ou mais grave, nós vimos que era necessário desenvolver toda uma forma de chegar a esse contexto, né? Então, nós desenvolvemos uma metodologia
tecnologia para análise desse tipo de experiência, né, que nós temos chamado de dimensões para análise e desenvolvimento de tecnologia social. Que eu vou mostrar depois um pouco, que é o que a gente deve olhar quando a gente vai se aproximar de uma experiência dessa natureza, né? Então, da natureza que se refere ao desenvolvimento de tecnologias para a solução de problemas concretos, né? Para dar conta desse tipo de experiência também, é necessário utilizar alguns recursos, algumas ferramentas de pesquisa, né? Das ferramentas mais tradicionais de pesquisa científica. Então, a gente se apoia muito em pesquisa de campo e pesquisa teórica. A pesquisa de campo sempre pensada numa perspectiva das entrevistas, né, semi-estruturadas, então você vai, conversa com a pessoa, e da observação participante, né? Se a gente está falando de uma tecnologia para a inclusão social, e se eu não vivo de forma mais latente essa exclusão, como é que eu vou saber o que o outro precisa, né? Então é preciso ter toda uma postura metodológica também para travar diálogo com essas experiências e poder analisá-las de forma que gere resultados mais concretos para uma comunidade ou para até avançar o debate dentro da academia mesmo, né? E com isso a gente acaba gerando análises mais exploratórias e, em alguma medida, normativas, ou seja, a gente, além de explorar o tema, destacar aquilo que é limite, aquilo que é potencialidade, a gente também, em alguns casos, consegue delinear algumas diretrizes para políticas públicas, né? Então, esse daqui eu trouxe rapidamente só para falar um pouco da metodologia que a gente desenvolveu a partir de uma experiência com um projeto de pesquisa em tecnologia social vivido em 2010 até ano passado, né? Nós desenvolvemos então aquela metodologia, né, de dimensões para análise e desenvolvimento de tecnologia social, e essa metodologia ela prevê uma aproximação da realidade, né, com base em duas variáveis pelo menos, né, ou dois conjunto de variáveis, né, a dinâmica sociotécnica e o entorno sociotécnico. Bom, a dinâmica sociotécnica ela é o olhar que a gente vai dar mais direcionado para caracterizar aquela experiência, para identificar quais os conhecimentos que são trabalhados ali, como é que eles interagem, se há relações de poder ou não, né? As questões da sustentabilidade ambiental, como é que elas aparecem naquela experiência, da própria sustentabilidade econômica, quais são as práticas culturais, né? E também quais são as alternativas tecnológicas, né? Então, quando a gente consegue mapear isso, mais um entorno sociotécnico, que se refere mais às questões da sustentabilidade política, né? Das relações entre instituições que estão participando daquela, né? Estão influenciando de alguma forma aquela experiência, as alianças que são realizadas, se está formando rede ou não está formando rede. Esses dois campos, quando vistos no seu conjunto, eles permitem que a gente olhe com um olhar mais crítico, mais aprofundado para a realidade e possa contribuir também de uma forma mais interessante para a elaboração de política pública ou para uma política pública já existente. Bom, quais são as correntes teóricas que embasam? A gente trabalha, então, com a teoria crítica, né, que é originária, né, no Marx, na perspectiva crítica do Marx. Então, né, todos os pesquisadores que vieram pós obra do Marx desenvolveram um arcabouço teórico, né, que problematiza as relações de trabalho, né, a questão da mais-valia, enfim, as relações de produção e reprodução da vida, e que tem alguns expoentes como o Heidegger, o Marcuse, e mais contemporâneo e talvez mais conhecido, que é o Finberg, aqui de alguns, né? Mas também tem outros autores tão interessantes quanto o William Leys, o Wiener,
também é filósofo. A gente também é influenciado pelo pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade. Então, esse debate que a gente traz da tecnologia social não é novo, né? O problema da exclusão é antigo, né? Data de muito longe. Então, as formas de resistência e as críticas também vêm, né, de outros períodos históricos. Então, desde os anos 60, né, pesquisadores aqui da América Latina vêm chamando atenção para isso que, especificamente o professor Rafael mostrou, né, sobre o quanto que essa política de ciência e tecnologia, ela está descolada da realidade. Em alguma medida, parece que falta algo para fazer sentido e para que aquelas soluções tecnológicas, né, realmente contribuam para o desenvolvimento da sociedade, né, mais efetivo, resolvendo problemas, né. Então, nós temos teóricos como o Amilcar Herrera, o Sábato, o Leite Lopes, o Varsaves, que são autores que também contribuem para a formação do nosso argumento. E, por último, eu destaco aqui alguns autores da abordagem sociotécnica, porque a abordagem sociotécnica, na verdade, ela nasce do construtivismo social, mas ela se ramifica, né? Então, tem algumas teorias que fazem um olhar mais sociológico sobre a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, outros que olham sistemas tecnológicos a partir, né, da sua relação com a sociedade, sobre ator-rede, né, sobre o construtivismo social. Nós trabalhamos lá na Unicamp com a ideia de adequação sociotécnica, né, que também vem dessas leituras, né, anteriores, né, e como autores principais a gente tem o Pinto, o Baker, e aqui na América Latina quem tem publicado muito sobre isso é o Hernan Thomas, que é argentino, e o professor Renato Dagnino, que é brasileiro. Bom, então fiz esse cenário para poder falar de pesquisa em tecnologia social. Então, nós nos aproximamos de experiências concretas, que se autodenominam tecnologia social. Não somos nós que damos um certificado de tecnologia, se ela é tecnologia social ou não, né? Elas são autodeclaradas. São experiências que estão localizadas em áreas de vulnerabilidade social, na sua grande maioria. E nós pegamos alguns casos, né, algumas experiências que tentam resolver problemas mais básicos, mais estruturais, né, como a questão da acesso à água, acesso à alimentação, acesso à saúde. Então, aqui, por exemplo, nesse projeto que a gente trabalhou, existiam algumas possibilidades de estudo, né, de aproximação. Então, por exemplo, o caso das barraginhas de captação de água superficial de chuva, né, em Minas, Bahia, as cisternas de placas pré-moldadas, na região Nordeste como um todo, né, o aquecedor solar de baixo custo, né, o biodigestor coletivo, né, para geração de resíduo para a agricultura, a utilização de óleo de dendê in natura como combustível. Nós também vimos uma outra experiência no sul também com a questão da energia, né? Então, esse mapa, ele não surgiu do nada também, né? Aqui nós temos o Banco de Tecnologias Sociais, que acabou sendo uma grande fonte de informação para a gente, para escolher quais experiências seriam mais interessantes, que gostariam de receber a nossa equipe lá também, né? Esse banco, ele é um banco de dados em que a instituição ou o grupo que desenvolve a tecnologia chega e autodeclara a sua tecnologia. Então, ela tem que contar todo o processo, como é que foi, qual é o resultado esperado, em que região se insere, qual é o problema que está sendo solucionado, quantas pessoas foram envolvidas e se ela já possui algum resultado mais concreto também, né? Se ela já atingiu um resultado mais específico. Eu, particularmente, estudo uma tecnologia que também está nesse banco, que se desenvolve na agricultura, especialmente junto a agricultores familiares, com
quantidade no Nordeste brasileiro, também um pouco no Centro-Oeste, menos no Norte, mas majoritariamente no Nordeste. E aí eu vou falar rapidinho para vocês, não para vocês perceberem, mas numa tentativa minha de mostrar, de compartilhar como é que uma pesquisa em tecnologia social pode ser conduzida, né? Esse não é o melhor caminho, nem é o único caminho. É a forma como, né, dentro, não só do grupo, mas eu, enquanto pesquisadora, imagino, né, ou imaginei, vou saber se a minha banca não me aprovar, né, se eu imaginei errado, que pode ser um estudo sobre tecnologia social. Tá. Bom, então, o que eu analiso nesse caso? Eu analiso se está acontecendo e como acontece uma transição de racionalidade tecnocientífica. Então, voltando, imaginando, lembrando daquelas imagens lá do começo, a da esquerda traz uma série de valores sociais, valores cognitivos no artefato. E a outra imagem, a imagem da direita, que era do sprinkler mais rústico, também tem um conjunto de valores, né, uma ideia sobre pesquisa, sobre percepção da realidade. Então eu fui para campo para ver se esses valores por trás desses aparatos tecnológicos está contribuindo para uma mudança de percepção sobre o mundo em prol de uma percepção mais solidária, né, mais igualitária, mais sustentável, né? Se a racionalidade sai dessa perspectiva mais capitalista, e se ela vai para uma racionalidade mais solidária. Bom, então, assim, tem o agricultor, ele interage com a terra, e ele interage com um outro ser humano, que é o assistente técnico. Nessa interação, eles interagem com uma tecnologia. Então, são várias interações, né? O agricultor e o técnico interagem com uma tecnologia, que nesse caso é uma tecnologia social, que se autodeclara uma tecnologia social. Só que o agricultor, ele não se relaciona só com o técnico, ele se relaciona com a comunidade dele, com outros agricultores. E eles trocam muitas informações, muitas percepções, fazem experimentos juntos em relação a essa tecnologia social. E aí ele repassa, né, ele divulga, vamos dizer assim, toda essa dinâmica sociotécnica que acontece ali na comunidade dele para o técnico. Dessa relação, que é uma relação de interação, surgem novos conhecimentos ou não, uma visão sobre tecnologia ou ciência confirmada ou não. Então é isso que eu analiso nessa relação. Eu uso os mesmos marcos analíticos que eu falei para vocês, mas a filosofia da libertação, em especial uma obra do Freire, que é de natureza mais filosófica. Então eu trago esse elemento também para entender essas relações entre o agricultor e a assistência técnica. Eu fui para campo, eu fiz 2 campos na Paraíba. Eu fiz um campo num semestre, entrevistei 40 pessoas, depois voltei a campo, passei um tempo lá e conversei especificamente com 5 famílias. Fiz várias entrevistas com 5 famílias, né? Aqui, esse é mais para mostrar quais são os conceitos que eu estou trabalhando na minha tese, né? Então, dessa relação de interações, eu trabalho a questão da instrumentalização primária e secundária, trabalho muito forte a questão da função e do significado da tecnologia para esses agricultores, questão da agroecologia, de código técnico, de ser mais. São conceitos que me ajudam a entender. Então, eu já vou até passar aqui para algumas das análises. Das análises não. Dos fatos que me levaram a escolher essa tecnologia. Eu me senti tentada a pesquisar essa experiência porque de 2005 para cá eu faço parte do movimento também de economia solidária, percebendo o crescente investimento em experiências de empreendimentos solidários para a formação de empreendimentos solidários e também investimentos em tecnologia social. E quem basicamente financia esse tipo de experiência no Brasil é a Fundação Banco do Brasil
e o SEBRAE, né? Então, essa experiência, em especial, tem a participação desses dois atores. E entre 2005 e 2012, eles aportaram quase 88 milhões de reais para a reaplicação. E, recentemente, o BNDES também aportou uma parcela desse recurso para a reaplicação dessa tecnologia social. Eu achei muito curioso, porque não é a tradição do BNDES fazer esse tipo de investimento, né? Às vezes não sei qual que é a tradição do BNDES, mas tudo bem. Esse recurso, esse período de tempo, movimentou algo em torno de 30 mil pessoas, né, nesses diferentes estados, né? E mais de 7.300 unidades foram efetivamente implantadas. Quando eu falo de unidade implantada, eu quero dizer isso daqui, ó. Isso daqui é a tecnologia social PAIS, né? Produção agroecológica integrada e sustentável. Então, ela é um conjunto de tecnologias. Como vocês podem ver lá no fundo, é uma caixa d'água de 10 mil litros, se não estou enganada. Hortas circulares, com consórcio de plantas. Um criadouro de animal central, que no caso aqui é a galinha. E a utilização do resíduo da galinha para a geração de composto. Então, são 5 tecnologias que estão... E a irrigação da horta é feita por gotejamento. Então, são 5 tecnologias que chegam a uma família de agricultor familiar que possua uma propriedade de mais ou menos, de no mínimo, eles solicitam de no mínimo 4 hectares e que que represente, em alguma medida, os beneficiários do Bolsa Família. Então, também tem esse crivo para a seleção das famílias. Então, a partir da interação, essa tecnologia, ela chega lá, ela leva 18 meses para se consolidar, né? Eles recebem o técnico na propriedade deles a cada 15 dias, em algumas localidades, uma vez por mês. E aí, então, eles fazem um curso inicial sobre agroecologia e depois começam a trabalhar esses princípios com o auxílio do técnico nas suas propriedades. A partir dessa interação, né, e desse conhecimento que ele passa a ter contato no curso, ele consegue fazer aquilo que a gente chama de ressignificação da função, né, e da função da tecnologia e do significado da tecnologia. Então, por exemplo, eles eram muito resistentes aos agrotóxicos. Eles não queriam usar agrotóxico na propriedade deles. Por quê? Porque pessoas da comunidade já haviam morrido da exposição ao agrotóxico. Então, essa tecnologia ela teve uma maior adesão porque já existia um medo prévio do uso de agrotóxico. Mas, tudo bem, então você não usa agrotóxico, o que você usa? Você usa um fertilizante ou faz um controle natural das pragas. Mas a praga, o nome mesmo fala, é praga. E na cabeça do agricultor, ela é sempre um inimigo, né? E aqui nessa região a gente percebeu que a praga já não é mais um inimigo. Ele ressignificou a utilização, né, de um fertilizante, de uma tecnologia de manejo, e passa a ver agora a praga como uma vida. Um ser que vive, que necessita daquele espaço para viver. Então, ele consegue se relacionar com aquilo de forma diferente. Então, a tecnologia, todas as tecnologias de manejo passam a ocorrer de outra forma naquela propriedade. Outra coisa que eles ressignificaram. O projeto, como eu mostrei para vocês, eles preveem que uma propriedade fique bonitinha nessa foto. É uma foto, né, uma imagem bonita, né? Mas nem sempre fica assim. Porque as pessoas que moram... A região do Cariri paraibano tem especificidades. A do Cariri pernambucano tem outras. O
pessoal do Centro-Oeste tem outras características. Então, a tecnologia nem sempre fica dessa forma. E sempre houve vamos dizer assim, um policiamento por parte de quem financia e pelos técnicos, de que se a propriedade não tiver com as tecnologias exatamente da forma como eles apresentaram, que aquela propriedade não está em conformidade com a tecnologia social, com a proposta da tecnologia social. E esses agricultores, eles mostram que não, que na verdade é preciso, a partir do momento que você quer expandir os círculos, né? Isso daqui é a minha veia engenheirística que não funciona para nada, que baixou em mim aqui, eu fiz esse mapa. Quando você vê os círculos assim, em 4 hectares, você consegue manter 3 círculos. Mas se você começa a produzir, a sua família tem 4 pessoas, você começa a produzir, e além de alimentar a sua família, está sobrando para excedente, você quer vender, tem uma comunidade disposta a consumir um produto de melhor qualidade, você pensa em expandir, 3 círculos te restringe. Então, os agricultores, na ausência do técnico, eles desmontam a tecnologia e reorganizam ela a partir da sua própria experiência, a partir dos seus interesses, né? Nesse caso é a partir do interesse dessa comunidade, que quis prover alimentos sem agrotóxico para toda a cidade, que é uma cidade de pequeno porte. Então o layout da tecnologia não permaneceu o mesmo, né? E a tecnologia por si só já não é mais a mesma, né? Então o que parecia ser uma reaplicação de tecnologia social, na verdade não foi uma reaplicação de tecnologia social. Ela deu início a um outro processo de desenvolvimento tecnológico, né? Isso também foi motivado porque eles perceberam, né, como eu mostrei para vocês, que um sprinkler, né, que serve para fazer a irrigação também por gotejo e também por rua, né, por cima, custa R$30. R$30 na região deles é muito dinheiro. E um agricultor com um pedaço de tira, né? Acho que ele comprou, acho que era um rolo de plástico, de correia de plástico. Ele descobriu que com R$2, que custou R$2 para ele fez o mesmo tipo de dispositivo com mais eficiência de água para suprir a necessidade tanto da propriedade dele como da propriedade dos vizinhos, né? Então, de certa forma, ela é rústica, porque nós temos uma percepção de estética diferente. Só porque esse daqui disseram pra gente que parece mais bonito, mas aquele lá ele tem beleza também. Mas mais que beleza, ele tem uma funcionalidade muito mais adequada àquele contexto, né? Então, esses são, por exemplo, aspectos que quando o financiador vai pensar, às vezes ele não leva em conta, né? E aí ele lança, por exemplo, vai um outro técnico fazer o monitoramento e vê que a propriedade não está igual ao do desenho, à da foto, e fala que o projeto não deu certo, que o resultado dele é negativo. Mas não é negativo, é outro resultado, com outras implicações tecnológicas, né, e outros ganhos. Então a gente pensou, né, em algumas taxonomias para tentar identificar esses momentos, né? Nesse momento aparecem também outros códigos técnicos que deveriam ser levados em conta pelo financiador. E aí a gente tem falado que uma postura mais, vamos dizer assim, proativa do técnico gera um ambiente de dialogismo tecnológico. O técnico que dá assessoria a essa experiência, ele tem algumas características que os demais técnicos que são contratados nos estados do Nordeste não possuem. Além dele ser formado em agroecologia, ele também tem uma compreensão mínima sobre educação popular. Então, a interação dele com aqueles agricultores nunca foi de policiamento, mas de estímulo ao manejo da propriedade, né? Então, esse código técnico que ele chegou, que ele conseguiu estabelecer, não ele, né? Os agricultor e técnico conseguiram estabelecer
cria um ambiente mais fértil para um diálogo mais realista em relação às condições daquela comunidade. E tendo uma possibilidade de diálogo, né, mais aberta, eu vou garantir a autonomia do agricultor, que vai se sentir à vontade para criar, né, para inovar dentro da sua própria propriedade, sem ficar com aquele medo de ser refém de quem investiu o dinheiro. Então, por último, a gente faz algumas reflexões normativas falando mais ou menos o que uma política de assistência técnica, né, deveria tentar contemplar para promover um desenvolvimento tecnológico mais adequado à nossa realidade. Então, essa foi a minha pesquisa e depois a gente pode conversar mais, se for de interesse. E chama a Laís, então, agora aqui para conversar de engenheira para engenheiros. Tentando em colocar em... Ai, não tento. Pronto, achei. Gente, bom dia ainda, né? Acho que daqui a pouquinho já é boa tarde, mas bom dia. Meu nome é Laís, eu sou engenheira de alimentos. Me formei há 10 anos em engenharia de alimentos. E aí eu vou propor para vocês uma reflexão, assim, um pouco relacionada pela minha experiência enquanto engenheira também, né? Que eu acho que no fim das contas, se reconhecer como engenheiro, reconhecer os seus limites e as suas potencialidades, eu acho que é uma coisa que os cursos de graduação, infelizmente, não ensinam a gente, e acho que no fim é o que a gente tem que fazer enquanto engenheiro ou engenheira, né? Descobrir o que a gente está fazendo no mundo e procurar caminhos que são mais próximos com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente acha que o mundo deve ser e coisas assim. O meu caminho, ele foi um pouco de estranhamento com a engenharia, né? Como eu disse, eu fiz engenharia de alimentos, mas eu tinha um estranhamento com o próprio alimento que era produzido por esse curso. Então, eu tinha, na minha família, a gente sempre se alimentou muito de maneira saudável, né? Eu tenho uma irmã vegetariana, um irmão macrobiótico, eu como de tudo, mas eu tinha essa relação com a terra, com os alimentos, de onde que ele veio, como é que eles chamam, que frutas são essas, quais são essas folhas, quais são as raízes que tem aqui, né? Minha mãe era da roça, minha avó era da roça, então tinha essa coisa que o curso de engenharia de alimentos da Unicamp não me dava, né? Que eu senti um estranhamento. Eu fui para a extensão, eu fui contar história em assentamento, fui fazer trabalho de educação em comunidades da minha região, fui fazer coisas. Mas eu percebi que eu não queria deixar de ser engenheira. Eu queria que a engenharia fosse diferente, né? Essencialmente era isso que eu achava. Eu não queria aquele curso que não me dava instrumentos para fazer o que eu queria, mas eu também não queria ser outra coisa. Eu até pensei, né? Vou largar esse curso, vou fazer letras, né? Sempre gostei muito de ler, sempre gostei de muita literatura. Falei, não. Eu posso fazer isso, mas lá eu vou encontrar problemas muito parecidos. O problema eu acho que não está em mim, né? Esse incômodo, ele não é injustificado. Eu acho que o problema está no curso. E aí eu fui para a extensão, né?
numa incubadora de cooperativas populares que tem na Unicamp. E lá a gente tinha uma área para engenharia que a gente brinca que a gente entrava nesse projeto quase que por cota, né? A maioria era das ciências humanas e tinha um grupinho ali que tinha que ser engenheiro para entrar, e era quando aceitavam a gente para entrar numa coisa assim. E a gente fui trabalhar com catador, agricultura familiar, trabalhei com várias coisas, trabalhei com surdos, e tudo isso só ia alimentando o meu incômodo e a minha crise com a engenharia. Junto com esse trabalho de extensão, eu fui parar nesse grupo de pesquisa, que agora eu ainda faço parte. Eu sou pesquisadora colaboradora da Unicamp atualmente, já terminei o doutorado, e fui, durante essa relação com o campo que a gente chama de estudos sociais da ciência e tecnologia, fui entender o curso, fui entender o currículo do meu curso de engenharia, e depois fui entender também no doutorado os caminhos que eu segui pela extensão e a relação que isso tinha com a engenharia, com a tecnologia, com as visões de ciência e tecnologia. Fui explorar essas coisas todas. Bom, mas aí hoje eu vim falar da ideia de tecnologia social. Eu já fiz essa conversa, essa fala em lugares muito diferentes, em públicos muito diferentes, com abordagens muito diferentes, e hoje eu resolvi tentar uma coisa nova. Então eu vou convidar vocês para tentar uma reflexão sobre tecnologia que é bem pouco, digamos, convencional. Quando a gente fala de tecnologia social, a gente pode ir por um caminho mais teórico, né, desse campo, dos estudos sociais da ciência e tecnologia, que eu acho que foi ótima a apresentação dos meus colegas agora, porque eles deram essa amplitude, né? Então eu vou seguir outro caminho de maneira complementar, não é de maneira a negar esse outro caminho, né? A experiência que a Vanessa conta pra gente mostra a materialidade da importância desse campo teórico para entender a realidade, para entender o que a realidade está mostrando pra gente. O Rafa fez esse panorama mais macro, mais geral, que nos coloca em algum lugar maior do que experiências, do que coisas pontuais que a gente vê na realidade. Então, acho que no fim deu um samba legal essas três perspectivas. Eu vou por esse segundo caminho, que eu ainda não sei o nome, que eu chamei de experiências de resistência ou de reivindicação tecnológica. Toda vez que a gente fala de tecnologia social, o nosso grupo específico, não necessariamente todas as experiências que vocês vão ver, conhecer por aí, tem outros grupos que falam isso, obviamente, não só a gente, que coloca o que a gente chama de usuário produtor como um sujeito ativo na produção da tecnologia. Então, quando a gente fala de tecnologia social, a gente não fala, como os dois disseram, num ofertismo, a gente fala numa interação. Se é uma interação, aquela comunidade envolvida, ela é ativa, ela faz coisas. O que ela faz, né? A Vanessa mostrou algumas coisas que elas fazem nessas situações. E aí tem vários termos que dão ideia dessa ação ativa, né? Então, de reivindicação, de resistência tecnológica, ou de engajamento tecnológico, ou de desobediência, da criação de alternativas, e por aí vai, reprojetamento. São várias expressões que acho que dão bem essa ideia do usuário produtor de uma tecnologia como um sujeito ativo, não só como um sujeito passivo que recebe e que apenas usa aquela tecnologia. Mas ele resiste, ele cria coisas, ele produz alternativas e por aí vai. Essa ideia, eu vou trazer dois exemplos que não são no Brasil, para chegar no Brasil depois, em alguns, especificamente movimentos sociais, mas a ideia que eu quero apresentar é dos sujeitos fora da academia, fora do centro de desenvolvimento tecnológico, fora de institutos públicos de pesquisa, que se relacionam com a tecnologia. Um caso um pouco clássico dessa ideia de resistência é o caso da Índia, né? O Gandhi, isso não é o eixo central da ideia dele, da maneira como ele lidou com a Índia, com a independência da Índia, mas entre várias coisas que ele dizia um pouco que o povo indiano tinha que resistir à dominação da Inglaterra através da tecnologia tradicional deles de fiar, né, de produzir tecido. E aí ele coloca essa relação. A gente criou uma dependência econômica através da produção de tecido da Inglaterra, de outras várias maneiras, mas também através dessa. Uma maneira de resistir é a gente continuar produzindo o nosso tecido, a maneira que a gente fazia, com os nossos valores, para tentar manter a nossa independência e resistir à dominação da Inglaterra. Essa é a bandeira da Índia.
ela nunca chegou a ser uma bandeira oficial, mas é uma bandeira, digamos, de luta, né? É uma bandeira da Índia com a roca de fiar, com a tecnologia tradicional. Então é uma maneira de explicitar essa resistência, essa reivindicação. Um outro caso, que pelo horário não vai dar para passar o vídeo, que ele chama desobediência tecnológica em Cuba. A gente pode, depois eu mando para vocês colocam na página de Facebook, não sei, que para vocês assistirem, porque é muito interessante, que ele conta um pouco, quem conta é esse Ernesto Orosa, que é um cubano, hoje ele não vive em Cuba, mas ele conta que logo depois da Revolução, o governo cubano imprimiu um manual que explicava o funcionamento dos artefatos tecnológicos, dos eletrodomésticos, ventilador, todas essas coisas, explicava como é que funcionava e explicava como é que consertava. Por que ele fez isso? Porque com a nova situação política, social e econômica do país, teve um embargo dos Estados Unidos e assistência técnica deixou de chegar. Deixou de chegar alguns equipamentos, algumas coisas, como, por exemplo, a pilha do aparelho auditivo das pessoas que tinham problemas de surdez. A partir desse manual, né, então, essa frase aqui, eu não tenho certeza se é verdade, quem disse foi esse Ernesto Orosa, eu não achei fontes, mas enfim, disse que o Che Guevara disse: trabalhadores construam as suas máquinas, né? Então, o que ele está dizendo? Diante de uma situação adversa, que a gente não tem mais acesso às multinacionais, à assistência técnica, aquela coisa que a gente está acostumada de chegar no supermercado de tecnologia e comprar, a gente tem que aprender a lidar com isso. Esse manual foi reeditado, uma segunda edição, com as invenções, com as soluções tecnológicas do povo a partir dessa compreensão. E quem conhece cubano, eu conheço alguns, e cubanas, eles sabem mexer nas coisas. Eles sabem aquecer água, eles sabem por que funciona, eles sabem o que é a corrente elétrica. Esse conhecimento que, na nossa ideia, está na academia, em alguns lugares ele é socializado. E aí é o exemplo... esse é o que eles fizeram, então, um carregador de pilha, de uma pilha do aparelho aditivo, que não era recarregável a pilha, eles fizeram, então, um aparelho para um recarregador dessa bateria. O que esse rapaz faz, esse Ernesto, ele roda a ilha procurando essas invenções e colecionando essas invenções, fotos ou as próprias invenções. Isso eu descobri há pouquíssimo tempo, então acho que tem que entender melhor quem é essa pessoa, de onde ela vem, quais são procurar esses manuais, mas enfim, essa ideia que ele chama de desobediência tecnológica. Bom, eu falei desses dois casos para a gente chegar no Brasil, né? No Brasil, a gente vê essas experiências de resistência, de engajamento. Onde é que a gente vê? Tem um sim ali balançando que vê. Para mim também é bastante evidente. A Vanessa mostrou um caso óbvio de engajamento, de resistência, de reprojetamento, mas eu fui olhar como é que os movimentos sociais estão lidando com isso. Então, o que eu fiz, né? Por exemplo, catadores de materiais recicláveis. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que tem uma cooperativa na cidade, já viu um rapaz com um carrinho carregando quilos e quilos de material. Quando a gente pensa em catador, a gente geralmente pensa nessa imagem de trabalho precário, de miséria, né, de falta de alternativa. Isso é verdade, né? Isso aqui é uma realidade, infelizmente, ainda no nosso país. Mas, quando a gente conhece os catadores, quando a gente vai num diálogo a partir de uma certa igualdade, né, diferente, mas com respeito, a gente vê que o catador diz: não, eu quero respeito, eu não quero desaparecer, eu quero condições melhores para o meu trabalho, para a minha vida, para a minha família. Catador é a minha profissão, né? E se a catador é a profissão dele, eles estão se organizando para isso, e hoje esse movimento tem mais de 10 anos, é o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Quando a gente olha para essa bandeira, o que a gente vê no meio? O carrinho. A gente vê uma tecnologia. A gente vê uma tecnologia que eles fizeram. A gente pode olhar para isso e pensar, e buscando vários significados para isso, mas eu vejo orgulho, né? Eu vejo orgulho em relação a essa tecnologia.
Será que eles querem continuar fazendo esse trabalho precário de carregar, às vezes, 1 tonelada durante o dia inteiro pela cidade, como acontece em Belo Horizonte, com quase nenhum apoio da prefeitura, sem ser remunerado, sendo que eles fazem um serviço público? Acho que não. Acho que eles não querem continuar na miséria, no trabalho precário, mas eles querem, então, reorganizar o trabalho deles a partir do reconhecimento de que o que eles fazem, eles sabem o que eles estão fazendo, né? É um pouco esse o discurso do movimento. Isso aqui, eu vou deixar. E aí, eu fui procurando e fui achando discursos tecnológicos muito evidentes, né? Deus recicla, o diabo incinera. Eles estão fazendo uma diferenciação entre 2 modelos de gestão dos resíduos sólidos que a gente pode ignorar que eles estão fazendo isso, mas eles estão fazendo de uma maneira bastante clara, né? A gente é contra a incineração, a gente é contra queimar o lixo, a gente é a favor de reciclar o lixo. Aí são algumas outras defesas dessa ideia, principalmente nessa oposição, coleta seletiva solidária em oposição à incineração. São forças, são grupos sociais que estão na sociedade, estão hoje, agora, disputando esses 2 modelos. Aí outra coisa bem parecida, tem uma coalizão contra a incineração. Essa aqui é uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, que ali em cima, e o tema era parceria público-privada para uma empresa fazer coleta e incineração dos materiais recicláveis, e eles foram lá e disseram não é isso que a gente quer outro modelo tecnológico. E aí, pelo tempo também eu não vou entrar aqui, que é a cadeia produtiva do lixo, né? E aí eu coloquei em cada elo, quem fez isso na verdade foi a Ioli, que é uma colega lá da Unicamp, mas a gente discutiu bastante isso. A gente colocou em cada elo da cadeia quem são os atores que estão envolvidos nessa cadeia. E a gente precisa pensar, a gente vai pensar uma solução para coleta fora da realidade, sem quem são os atores, como é que eles participam, o que eles querem, o que eles dizem, ou a gente vai pensar uma solução tecnológica a partir da relação desses grupos. Então, quando o catador organizado, que é esse último quadradinho, diz eu sei fazer coleta, eu tenho método, eu tenho logística, eu preciso de apoio de caminhão, mais o carrinho no modelo multimodal de coleta. Essa coleta parte de uma relação com os moradores daquela região, que ensina como é que esse material tem que ser separado, que ensina o horário, que cria fidelidade, e tem várias outras tecnologias relacionadas à coleta solidária. Enfim, e aí, um pouco para mim, e aí eu peguei, eu acho que pode deixar a luz apagada porque é só imagem praticamente. O que eu vejo, isso aqui não é o movimento que diz, sou eu que processei aqueles cartazes, o que eu conheço, que eu já trabalhei com o movimento, né? E não necessariamente o movimento também de maneira homogênea, né? Eu escuto algumas pessoas falando isso, outras não, mas primeiro que eles estão reivindicando um reconhecimento da maneira que eles organizam o trabalho, que eles elaboram o que a gente chama de cultura de trabalho do catador. Se a gente chegar numa cooperativa de catador e disser, nossa, que sujo, que desorganizado, eles não sabem como é que funciona um fluxo de produção, a gente vai, primeiro, estar desrespeitando. E segundo, a gente vai ser escorraçado de lá, né? Os catadores, especialmente, já estão cansados de acadêmicos que não são capazes de respeitar essa cultura deles, a maneira como eles organizam o trabalho. Então, a gente vai sentar, como é que vocês fazem? Aí eu vou dizer, olha, eu vi um problema aqui, não é que eu vou romantizar o que eles fazem, mas eu vou dizer, eu vi um problema aqui, e eu posso ajudar vocês a procurar soluções. Eu apresento as soluções, os catadores dialogam, transformam, reagem, se apropriam, e por aí vai dessa solução, e aí que chegam soluções alternativas. E a outra coisa, que é uma coisa que não está no nosso curso de engenharia, que é essa ideia de reconhecer as tensões tecnológicas, os modelos tecnológicos concorrentes em cada área do conhecimento, né? Então, em engenharia de alimentos, isso é bastante evidente. O meu curso, quando eu fiz, as disciplinas de nutrição e de toxicologia eram disciplinas eletivas, optativas. Eu poderia me formar como engenheira de alimentos sem pensar se aquele alimento era tóxico ou não e de que maneira eu estudava para ser tóxico ou não.
eu podia me formar como engenheira de alimentos sem saber se aquilo era nutricionalmente interessante ou não. Então, o nosso curso ele traz pouco essas ideias de contradição, de tensão, de disputa, que quando a gente vai para a realidade, a gente vê isso de maneira bem clara. Outro movimento que eu fui olhar são os atingidos por barragens. Então, a gente está vendo esse lado do rio, mas ali para cima é a área de inundação, né? Quem que estava lá quando inundou aquele rio, aquela área? O que aconteceu? Bom, dessa população enorme do Brasil, de atingidos por barragens, de inundados, surge esse movimento, que também já tem mais de 20 anos, que é o movimento de atingidos por barragens. Tem dois movimentos, o atingidos e os em risco de ser atingidos. O Moab, eu acho que é só em São Paulo, só na região do Vale do Ribeira, que ainda no Vale do Ribeira não tem nenhuma barragem. Mas tem muitas barragens pelo país e tem uma população muito grande. Agora, a gente olha para esse símbolo, essa bandeira deles, o que vocês veem, gente? Tem uma pessoa ali crucificada numa torre de transmissão de energia? É isso? Eu não sei se é isso que eles pensaram, mas é isso que eu vejo, né? Tem ali o país, as águas, a tecnologia, tem uma relação entre ser humano e tecnologia muito evidente e, enfim, que causa algum incômodo, né? E aí eu fui procurando também materiais desse movimento, e aí eles falam água e energia para a soberania, distribuição da riqueza e controle popular. E aí aqui tem bastantes imagens também, tem a cidade lá atrás, tem de novo a torre de transmissão, tem os alimentos, no meio tem um trabalhador de capacete que é provável que seja, também não sei, é tudo da minha cabeça, que seja um trabalhador que constrói a barragem. Então, uma solidariedade também dessa... Quem são os atingidos? É só a população que estava no território? Ou quem está trabalhando também está sendo atingido por essa barragem, né? E esse é a bandeira recente deles, que eu só queria destacar que eles estão reivindicando um novo projeto energético popular para o Brasil. Isso é modelo tecnológico. Isso é reivindicação, é uma população dizendo: a gente quer interferir na política, a gente quer decidir como é que se produz energia nesse país, né? Então cancela todas as barragens, não tem mais hidrelétrica, é isso? Não sei, a gente vai ter que conversar com eles para saber o que eles querem, né? Talvez algo mais dialogado, né? Pensar quais são os problemas para aquela população, incluir isso num projeto e por aí vai, incluir isso nos projetos das grandes obras da engenharia. E aí eu coloquei as fotos clássicas de Belo Monte, que também, para mim, é bastante evidente uma reivindicação tecnológica, uma resistência tecnológica em relação ao modelo específico. Então aí está o Pare Belo Monte, e essa imagem para mim é muito forte, que são as pessoas abrindo o primeiro fechamento do rio. Eles fecharam o rio e foram as pessoas lá e cavaram e deixaram o rio passar de novo, né? Então, é um discurso de resistência ativa muito, muito poderoso, né? E aí, o que eu vejo que esse movimento está dizendo, ele está dizendo que no processo da construção das grandes obras da engenharia, a gente tem que pensar num projeto de reparação de dano à população, a gente tem que pensar numa maneira de consultar essa população envolvida. O nosso curso de engenharia ensina isso, gente? Alguém já viu? Eu já percebi que tem alguns professores e professoras que tentam fazer essa problematização, que fazem essa problematização, mas será que estruturalmente no nosso curso, quando a gente aprende os conteúdos, essas tensões são colocadas? Ao meu ver, não, né? Bom, tem outras coisas que, enfim, pelo tempo vou dar uma passadinha. E o último movimento que eu escolhi olhar é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Qual que é a luta deles? Bom, a luta deles é pela terra, né? É isso que a gente conhece, é assim que a gente resume a luta deles. Só que quando a gente vai olhar, a gente vê: marchamos pela agroecologia e contra as multinacionais do veneno. Não as falsas soluções do capitalismo verde, agricultura camponesa já. Vocês percebem? Esse é da Via Campesina específica, que o MST faz parte, mas não é a mesma coisa que o MST. Mas vocês percebem que
não as falsas soluções do capitalismo verde. A gente vê muitas falsas, que eu concordo com eles, são falsas soluções, que é uma coisa de não ir à raiz dos problemas, mas enxugar o gelo, né? Olhar para os efeitos e ter ações paliativas em relação. Eles estão dizendo, isso não adianta, né? Nossa reivindicação é mais complexa que isso, né? Reforma agrária junto com uma demonização do agronegócio e do veneno. Então, o que eu vejo aí ó, a produção, esse é o jornal do MST, né? Produção agroecológica enfrenta o neoliberalismo. Eu vejo claramente uma oposição entre modelos, né, da agroecologia em oposição à negação da Revolução Verde. Então, a ideia da agricultura ser concebida e gerida por grandes empresas multinacionais, da ideia de monopólio de sementes, do uso intensivo de agrotóxicos, esse movimento está dizendo, não é isso que a gente quer uma proposta muito mais complexa e muito mais socialmente justo, ambientalmente sustentável, que é a agroecologia. Os nossos cursos ensinam agroecologia? O meu não ensinava. E aí, um pouco caminhando já para um final, eu coloquei uma frase de um filósofo da tecnologia que a Vanessa falou bastante dele, que é o Andrew Finber. Ele é filósofo da tecnologia nos Estados Unidos, e ele diz que parece para mim que eu fui olhando as imagens e depois eu fui olhar para a literatura e me parecia que elas combinam muito, né? Então ele diz, a tecnologia é uma das maiores fontes de poder na sociedade moderna. Quando as decisões que afetam o nosso dia a dia são discutidos, a democracia política é inteiramente obscurecida pelo enorme poder exercido pelos senhores dos sistemas técnicos. Quando a gente fala de democracia, então, aqui o Finber está dizendo, é que ela não é, se a gente pensa em democracia como democracia política só, ela não é suficiente, né? E aí, para mim, esses movimentos estão reivindicando participar de decisões científicas e tecnológicas. São atores fora do mundo acadêmico, fora da comunidade científica, que diz, a gente quer participar das decisões. E aí, quando eu vejo tudo isso, incluindo outros movimentos, outras possibilidades, outras experiências de vivência que eu já tive com tecnologia, eu vejo as pessoas fora da academia dizendo, a gente quer decidir como plantar, a gente quer participar das decisões que afetam o nosso território, a gente quer decidir como produzir energia, a gente quer decidir como organizar o trabalho, a gente quer decidir como gerir os resíduos sólidos das cidades, a gente quer decidir o que, quanto e como produzir. Eu acho que vai ser muito difícil, eu espero também, um ato de fé, que seja muito difícil que a gente continue fazendo a mesma engenharia que a gente fazia antes. A gente vai ter que cada vez mais lidar com essas vozes ocultas. E, um pouco, para mim, é daí que vem as possibilidades da tecnologia social, né? Essa possibilidade de lidar com essas reivindicações. Lidar com essas reivindicações nos quais esses sujeitos, essas pessoas, esses homens e essas mulheres, eles não participam só da busca de solução, mas eles participam também da enunciação do problema. O nosso problema é esse, e diante disso a gente acha que essas soluções são produtivas. A gente vai acatar essas reivindicações? Não, a gente vai dialogar. Mas eu acho que isso deveria ser estruturante de um curso das áreas das exatas, né? A gente precisa saber lidar com isso. Eu acho que o pessoal de Belo Monte está aprendendo isso à força, né? À base de bastante violência. Queria só reforçar, então, essa ideia de ampliação da ideia de democracia, sair da democracia só política, representativa, de votar, dessas coisas que a gente que é importante, que é necessário, que a gente tem que dialogar, mas para essa ideia de que o poder está em diversas esferas da nossa sociedade e que quando a gente não percebe isso, a gente fica de bobo na história, né? Os engenheiros, infelizmente, e as engenheiras têm uma pecha, têm essa carga de serem alienados, né? Nós somos as pessoas que não sabemos como funciona a sociedade. A gente sabe muito como as coisas funcionam, como a gente faz essas coisas, como a gente desenvolve, que eu acho que é um conhecimento muito útil, muito, muito válido, que a maioria da população também não tem,
né, principalmente das humanas, né, mas a gente também tem uma debilidade. A gente não está tentando entender como é que funciona a sociedade. E a gente precisa, para conseguir dar passos mais fortes e mais sólidos em direção daquelas coisas que a gente acredita. Não ser levado pela maré, não ser levado pela onda, não ser levado pelas grandes empresas multinacionais que estão de olho na gente, né? Na verdade, o que a universidade faz de mais precioso para mim é formar um quadro, são pessoas que são muito inteligentes, que passaram por uma prova muito difícil e que vão servir de mão de obra, vão ser a vida inteira explorados pelas empresas multinacionais, embora a gente possa achar que a gente está arrasando, a gente está sendo explorado e a gente pouco pode escolher os nossos caminhos de profissão, de atuação a partir dos nossos valores, das nossas crenças e por aí vai. Era isso, gente. Obrigada. Confesso que eu fiquei com uma saudade enorme do DPCT, que eu fiz meu mestrado lá na Unicamp também, e esse tipo de discussão ela tem que cada vez mais se expandir. Esse é o objetivo mesmo do NETS, enquanto núcleo educacional. Hoje a gente vai dar por encerrado o ciclo, mas o nosso estreitamento com o GAP eu espero que seja cada vez maior, né? Estreitar, maior. Mas... E que outras ações também a gente vai continuar fazendo aqui em parceria com o ITA e agora eu espero com o GAP também. E essa palestra toda que ela está disponível daqui uma semana no nosso site, a gente vai lançar só uns flashes aí no Facebook, mas ela na íntegra vai estar no nosso site do NETS. Eu agradeço a presença de todos, de todas aqui e em breve a gente volta depois desse período nosso, um período curto de recesso aqui na Unifesp, depois da greve. Mas a gente volta com uma série de atividades também do ciclo de debates Fazeres e Saberes para a Sustentabilidade. Então, obrigada a todos, obrigada Rafael, Laís, Vanessa, muito bacana a presença de vocês.